O continente africano, além de muito vasto, possui uma riqueza de culturas, povos, idiomas e muitas histórias. Um dos continentes que abriga nossa espécie há mais tempo passou por várias ondas migratórias e viu nesses milhares de anos reinos e impérios poderosos. Vale lembrar que os conceitos de império e reino podem não dar conta dos fenômenos político-militares existentes na África. Logo, os usos dos conceitos referidos império e reino devem aqui ser compreendidos como convenções, apesar de que alguns historiadores especialistas em África já utilizam os conceitos de unidade centralizada e unidade político-militar. No vídeo dessa semana conheceremos mais sobre um reino africano que deixou sua marca na história, o Império Aksumita. Veremos como foi o seu surgimento, sua influência e seu legado. É importante ressaltar que quando estamos nos referindo ao passado, utilizamos vários tipos de vestígios, como achados arqueológicos, pinturas ou textos preservados que de alguma forma mencionaram sobre algum reino ou povo nômade. Importante também indicar que a compreensão do espaço que temos hoje não é a mesma daquela existente em tempos mais recuados. O que hoje nomeamos por África, por exemplo, nem sempre foi assim referido, de maneira que estudiosos como Kwame Appiah e Mudimbe defendem a ideia de África como algo inventado após o século XV. E esses espaços de tempo são invenções decorrentes do discurso e das relações humanas, de maneira que não se pode afirmar, por exemplo, que os egípcios antigos tinham noção ou compreensão de que viviam no continente africano. Este nome, África, sequer aparece nos vestígios da civilização egípcia clássica. A influência de Aksum abrangeu territórios hoje ocupados pelos países nomeados como Etiópia, Eritreia, Djibouti e Somália, e aparece no cenário político e militar a partir do século I da Era Comum. Os registros arqueológicos demonstram que essa região já era habitada há muito mais tempo. Em 1974 foi descoberto um fóssil de 3 milhões de anos em Adar, na região de Afar, atual Etiópia, e ficou mundialmente famoso com o nome de Lucy. A espécie de Lucy é chamada de Australopithecus afarensis, nome que significa macaco do sul de Afar, homenageando essa região da Etiópia onde a descoberta foi feita, onde há as evidências mais primevas da espécie sapiens também. Por volta do século VIII antes da Era Comum, um reino conhecido como Damate se estabeleceu na região ao norte da Etiópia com Eritreia. E embora muitos historiadores modernos debatam sobre se essa civilização foi ou não nativa da África, ela deixou sua marca na região com seu idioma, o Ge'ez, uma língua do ramo semítica proveniente dos povos sabeus que viviam na região desde 2000 antes da Era Comum. Após a queda dos Damate, no século IV antes da Era Comum, o Planalto veio a ser dominado por vários grupos menores, até a ascensão de um desses reinos durante o século I EC e o que se tornaria então o Império Aksumita. O nome Aksum representa a cidade onde se centralizava o poder político desse reino. Sendo a cidade principal, ocupada desde o século I EC, se tornou a capital de um império comercial e um centro cerimonial, que incluía muitos monumentos de pedra. Alguns desses monumentos chegam a ter 24 metros de altura e pesam várias toneladas, tornando-se os maiores monólitos já transportados na antiguidade. As estelas provavelmente foram transportadas em rolos de toras de uma pedreira a 5 km de distância. Quase todos foram usados como marcadores de túmulos e muitos têm um trono de pedra esculpido ao lado deles, muitas vezes cobertos de inscrições, sendo muito semelhantes aos obeliscos egípcios. O reino de Aksum realmente começou a sua ascensão por volta do segundo e terceiro séculos, estabelecendo alguma forma de domínio sobre o território do atual Iêmen, na época chamado de Himyar, no sul da Arábia, bem como a Somália, no sudeste, e várias tribos menores a sudoeste.
As tribos que eram subjugadas, embora deixadas semi-autônomas, tinham que pagar tributo, tipicamente na forma de centenas de cabeças de gado. Esse poder permitiu que os governantes de Axum se chamassem pelo título Negusa Negaste, ou Rei dos Reis. Faltam detalhes sobre o governo de Axum e como essa monarquia controlava os povos conquistados ao longo dos séculos, mas o título Rei dos Reis sugeriria que os governantes conquistados podiam continuar a reinar sobre seus próprios povos, num sistema análogo a de vassalagem e de pagamentos de tributos. No século IV EC, o reino de Kush entra em guerra com Axum pelos territórios do norte por causa de uma disputa pelo controle de comércio de marfim na região. O rei axumita chamado Ezana I respondeu com uma grande força derrotando os Kushitas e saqueando a capital deles, Meroé. O que já tinha sido o poderoso Império Núbio estava em sério declínio e enfraquecido pela superpopulação, perda de terras férteis e desmatamento. Logo foi derrubada e se dividiu em 3 estados separados, chamados Faras, Dongola e Soba. Este colapso deixou caminho livre para Axum dominar a região. Outro período de grande expansão axumita veio durante o reinado de Caleb I no século VI da Era Comum. A extensão territorial do reino passou a ter cerca de 1.250.000 km². E talvez não fosse tão grande como outros impérios na mesma época, mas a chave de seu sucesso era o controle que tinha do comércio na região. Os governantes também se entregaram a um formato de imperialismo, ambicionando o outro lado do Mar Vermelho, no Iêmen, onde o reino Imiar tinha soberania. Tudo num esforço para controlar completamente as rotas comerciais que navegavam pelo estreito de Bab al-Mandeb, um dos trechos marítimos mais movimentados do mundo antigo. Ataques foram feitos no então reino de Imiar nos séculos III e IV da Era Comum, mas foi no século VI que viu uma grande escalada nas ambições de Axum. O soberano de Imiar, Yusuf Assar-Yatar, vinha perseguindo os cristãos desde 523, e Caleb, que então governava um estado cristão, responde enviando uma força militar para Imiar em 525 da Era Comum. Esta invasão foi apoiada pelo Império Bizantino, com quem Axum tinha laços diplomáticos há muito tempo estabelecidos, e com a vitória, o Negusa, Caleb I, foi capaz de deixar uma guarnição substancial e instalar um vice-rei que governou a região até que os Sassânidas dominassem a região a partir de 570 da Era Comum. O ouro, que era adquirido nos territórios do sul sob o controle do reino ou de espólios de guerra, e o marfim proveniente do interior do continente eram as principais exportações de Axum. Mas também outros bens incluíam sal, escravos, tartarugas, incenso, mirra, chifres de rinoceronte, obsidiana e esmeraldas, provenientes da Núbia. Essas mercadorias eram enviadas para o principal porto do reino em Adulis, atual Zula, e eram transportadas para a costa por caravanas de camelos. Lá eles eram trocados por mercadorias trazidas por comerciantes árabes, como têxteis egípcios e indianos, espadas e outras armas, ferro, contas de vidro, lâmpadas de bronze e artigos de vidro. A presença de ânforas mediterrâneas nos locais de Axum indica que bens como vinho e azeite também foram importados. Em decorrência das fortes relações comerciais, propiciou o surgimento de forjas para a cunhagem de moedas. Foi o primeiro reino subsaariano a ter sua própria Casa da Moeda. As moedas de ouro e prata de Axum, que apareceram a partir do século III da Era Comum, têm inscrições gregas, símbolos religiosos sabeus e foram cunhadas aderindo aos padrões de pesos romanos. O material mais comum usado nas moedas axumitas era o bronze. Moedas e suas inscrições são muitas vezes a única fonte de informação sobre os vários soberanos de Axum, que foram 20 no total. Os soberanos eram retratados geralmente acompanhados de 2 espigas de milho e, a partir do reinado de Ezana I, de uma cruz cristã. E que o comércio de Axum estava crescendo é evidenciado pela descoberta de moedas de reinos tão distantes como o Mediterrâneo Oriental, a Índia e o Sri Lanka.
e com tantas rotas comerciais e fluxo intenso de intercâmbio cultural e de mercadorias, outra influência chega nesse reino: o cristianismo. Em meados do século IV da Era Comum, o Negusa Negaste, Ezana I, adotou oficialmente o cristianismo. Mas antes disso, o povo de Axum havia praticado uma religião politeísta que era predominante em ambos os lados do Mar Vermelho, com vários deuses que representavam o cotidiano desses povos. De acordo com os historiadores Roland Oliver e Martin Meredith, o cristianismo já estava presente entre os axumitas antes do IV século, talvez pela proximidade com o território palestino, terra natal dessa fé. Comerciantes e missionários egípcios trouxeram o cristianismo para a região durante os primeiros séculos do primeiro milênio da Era Comum, e a aceitação oficial por Axum pode ter ocorrido porque o reino tinha importantes conexões comerciais com as províncias do norte da África, e o Império Romano, sendo o principal deles, havia adotado o cristianismo algumas décadas antes. De fato, havia muitas conexões comerciais e diplomáticas diretamente entre Constantinopla e Axum, e é provável que esta passagem de indivíduos de um lado para o outro também tenha introduzido o cristianismo no reino axumita. De acordo com os relatos tradicionais, foi Frumêncio, um viajante naufragado do século IV da Era Comum, nativo da cidade de Tiro, que introduziu o cristianismo no reino. Frumêncio ganhou emprego como professor para as crianças da realeza, e então ele acaba por se tornar tesoureiro e conselheiro real, provavelmente sobre o soberano Ela Amida. Quando esse soberano foi sucedido por seu filho Ezana I, a quem Frumêncio tinha uma influência muito maior, por ter sido seu tutor na infância, o rei Ezana I foi persuadido a adotar o cristianismo. Com esse feito, Frumêncio acaba viajando para Alexandria para receber o título oficial de patriarca, devido ao seu trabalho missionário, e então ele retorna a Axum e se torna o primeiro bispo do reino. As datas de exatamente quando tudo isso aconteceu são muito diferentes. As fontes variam de 315 a 360 da Era Comum, e Frumêncio foi mais tarde feito santo por seus esforços em espalhar o evangelho na África Oriental. A forma de cristianismo em Axum foi semelhante à adotada no Egito copta, e de fato, o patriarca de Alexandria permaneceu uma figura forte na igreja etíope, mesmo quando o Islã chegou na região a partir do século VII da Era Comum. Igrejas foram construídas, mosteiros fundados e realizadas várias traduções da Bíblia no idioma guês. A igreja mais importante estava em Axum, a igreja de Mariam Sion, que, de acordo com textos medievais etíopes posteriores, abrigava a Arca da Aliança. Já o mosteiro mais importante do reino de Axum foi em Debre Damo, a região montanhosa do Tigré. E o sucesso desses esforços missionários fica evidente no cristianismo ainda estar bem presente na Etiópia atual. O reino de Axum entrou em declínio a partir do final do século VI da Era Comum, devido ao uso excessivo de terras agrícolas e à incursão de pastores nômades chamados Bejas, que tomaram partes do território de Axum para pastar seu gado, e que persistentemente atacavam as caravanas de camelos do reino. Além disso, a política dos reis de Axum de permitir aos chefes e soberanos dos povos conquistados uma boa dose de autonomia muitas vezes saiu pela culatra e permitiu que alguns deles tivessem os meios para lançar rebeliões. Em última análise, para Axum sairia caro não ter nenhum aparato administrativo que controlasse os vassalos. Finalmente, houve, a partir do início do século VII, uma forte concorrência entre as redes de comércio do Mar Vermelho, onde os muçulmanos árabes buscavam a supremacia. Os soberanos do estado de Axum se deslocam para o sul para as cidades de Lalibela e Gondar, e como consequência do declínio no final do século VIII da Era Comum, o antigo Império Axum deixa de existir. A cidade de Axum se saiu melhor do que seu reino homônimo e nunca perdeu seu significado religioso. O território onde Axum reinou acabaria por se desenvolver posteriormente no reino medieval da Abissínia, com a fundação da dinastia Salomônica, por volta de 1270 da Era Comum,
cujos reis reivindicariam descendência direta do rei bíblico Salomão e da rainha de Sabá. Em vídeos posteriores, exploraremos a rica história desse reino e seus desdobramentos até a formação do atual país da Etiópia. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenham lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Muito obrigado e até a próxima história.